Olá, você está assistindo ao nosso programa com análise diária dos preços da Bitcoin. O nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Nossas análises são feitas com o nosso software Wild Horses e dados disponíveis no mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós vemos aqui os preços de fechamento diário da Bitcoin negociada em Tether na exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais pelo nosso software Wild Horses, que melhor representa o seu comportamento. Ao fundo do gráfico nós vemos uma reta colorida que representa o volume diário das exchanges Binance, OKEx e Huobi somados, coloridos de acordo com essa barra no fim do gráfico, que representa quantos desvios padrão o volume daquele dia esteve acima da média nos últimos 23 dias. Isso nos dá uma ideia da intensidade da movimentação. O fundo do gráfico é colorido com taxas horizontais que representam a dispersão dos preços em torno dessa faixa que está visualizada no gráfico, mostrando regiões de concentração. Essas regiões são possíveis candidatos de atratores, regiões que atraem normalmente os preços e ali os retêm, exceto por eventos extraordinários, na nossa opinião, manifestos no volume. O que nós vemos aqui é que o canal com leve viés de alta, no qual os preços estão se enquadrando, já foi testado relativamente um bastante número de vezes, apesar desses testes terem sido feitos sem volume, o que na nossa opinião coincide com um teste circunstancial, ou seja, os preços não estão cientes de que eles estão dentro de um canal. Porém, a repetibilidade desses testes e o fundo do canal suportando esses testes, ou seja, mantendo os preços dentro do seu canal, nos levam a crer que esse canal pode ter sim características de um canal efetivo, ou seja, que seja capaz de conduzir os preços dentro do seu enquadramento. Ao menos o fundo dele já foi testado, na nossa opinião, suficiente número de vezes. Nós temos aí 3 testes consecutivos, onde nós tivemos fundos ascendentes consecutivos a partir do encontro deles com o nosso canal desenhado. Vale a pena ressaltar a representação em canais é uma abstração da movimentação dos preços. Quando ela coincide com o movimento deles, em especial com os seus limites, ele mostra que essa abstração está coerente com alguma força que está conduzindo os preços dessa maneira. Não é esse canal que conduz os preços, eles apenas representam o comportamento que os preços estão tendo naquele momento. Assim sendo, podemos ter a expectativa de que, mantidas a relação de forças que governam os preços da Bitcoin, a continuidade delas, nesse padrão de volume, deve continuar essa trajetória na leve inclinação de alta que ela vem apresentando. Assim sendo, somado ao fato de que ela se encontra dentro da região que mais concentrou os preços nos últimos 23 dias, acima de 40% da concentração de fechamentos diários, nós podemos imaginar que essa trajetória de leve alta deve continuar nos próximos dias, exceto se um evento de rápida magnitude, alta magnitude e curta duração manifeste-se novamente, a exemplo do que nós tivemos aqui já praticamente 2 semanas atrás. Vamos dar uma olhada então na nossa predição explícita para o final do dia de hoje. O que nós vemos aqui é a expectativa de um leve viés de alta, uma vez que os preços do fechamento diário anterior estão contidos dentro do intervalo, porém o centro do intervalo previsto para o dia de hoje está levemente acima do fechamento no dia anterior. Também vemos aqui uma coloração predominante com tons amarelados ao fundo do gráfico, o que denota aí uma relação de correlação preço-volume, ou seja, volume causando preço, superior a 25% em praticamente todos os últimos dias. Ou seja, caso o volume não caia, a probabilidade dos preços caírem ela é bastante pequena. Então, se nós mantivermos o volume no nível atual, a nossa expectativa de estabilidade leve e alta nos preços, ela se mantém. Por isso é muito importante acompanhar o volume ao longo do dia, que é representado, por exemplo, no site CoinMarketCap, que faz essa coleta de volume. Vamos então aos dados do mercado agora. Antes de encerrar, nossa expectativa para o final do dia, 3.577 dólares. Vamos então aos dados do mercado agora. O que nós temos aqui no site CoinMarketCap, vemos aí os preços do benchmark da Bitcoin. Vale lembrar, CoinMarketCap é um agregador de dados, então
ela faz a concatenação de dados de diversas exchanges e chega nesse valor que ela representa aqui. Por isso chamamos de benchmark, não do preço da benchmark, ao contrário de uma exchange que negocia diretamente o ativo e o último negócio feito determina naquela exchange o preço do ativo. Então temos aqui nesse momento esse benchmark negociado a 3.637 dólares, ou com uma alta de 1,51% relativa às últimas 24 horas. E aí nós vemos aí uma clara trajetória de leve recuperação, em especial mais acentuadamente nas últimas horas. Então, dentro dos últimos 7 dias aí temos conseguido manter um patamar médio algo abaixo dos 3.600 dólares. Foi importante essa recuperação. Vale lembrar, essa recuperação foi feita aí sem volume, então ela foi uma recuperação natural, porém bastante lenta, o que mostra sim uma fraqueza do ativo de conseguir recuperar os seus preços. Em segundo lugar temos aí o Ripple, em terceiro lugar o Ethereum, e aí a gente chama atenção aqui para a curvatura com leve inclinação de baixa para o Ripple, ao contrário da leve inclinação de alta da Bitcoin. Esse tipo de diferença nas taxas de inclinação faz um leve desvio de um padrão médio que essas três primeiras coins têm apresentado nos últimos 7 dias, porém essa diferença mínima na declividade do gráfico nos últimos dias faz, por exemplo, a valorização de uma moeda em relação à outra se dilatar ou se contrair. Por exemplo, apenas olhando esse gráfico aqui, a gente pode ter uma ideia de que Ripple e Ethereum se desvalorizaram em relação a Bitcoin nos últimos dias. Então, é importante a gente acompanhar esse tipo de relação visual também. Vamos dar uma olhada então no volume para ter uma ideia dos preços, o que pode acontecer com eles dentro dessa ideia de que preços governam o volume. E aí nós temos BitMEX aí com pouco menos de 1 bilhão de dólares, Binance logo acima dos 400 milhões, seguido de perto pela OKEx em 400 milhões. Nós vemos aí o volume dessas exchanges dentro de uma estabilidade. Então, mantido esse padrão, a nossa visão é de que os preços devem continuar na trajetória que eles se encontram, que é uma leve estabilidade com possível viés de alta ao longo do dia de hoje. Ressaltamos, mantido esse padrão de volume. Vocês devem ter observado que nós não citamos BitHub e nós não citamos BitMEX. Nas nossas últimas análises, nós comentamos que a BitHub, os 3 ativos mais negociados são Zcash, Bitcoin Gold e Dash. Vamos agora mostrar a BitMEX. A BitMEX está na segunda posição. Nós temos aí 76% do movimento é USD Coin em Tether. E depois 22% em segundo lugar, porém não seguido de perto, temos aí Ripple negociado em Bitcoins com 22% do volume. Depois vem Bitcoin negociado em Tether com 0,17%, ou seja, a gente retorna para a tela anterior, 1% desse volume menos, praticamente 0,2% desse volume negociado de 900 milhões se reflete em Bitcoin. Portanto, não é representativo BitHub, BitMEX, o volume de negociação deles, apesar de ser os primeiros e as segundas, não são representativos do comportamento da Bitcoin, por isso nós excluímos da nossa análise. E aí nós temos na primeira posição, efetivamente, então, BitMEX, porém vale lembrar, BitMEX não negocia Bitcoin, ela negocia um derivativo ancorado na Bitcoin. E nós temos então Binance e OKEx como as duas primeiras que efetivamente negociam Bitcoin em Tether. E a gente volta a lembrar, essas duas exchanges, além da Huobi, compõem o nosso índice que nós estamos construindo de volume para representar a cotação. Vamos dar uma olhada então no mercado agora dentro da exchange Binance, como está a negociação dos preços. Nós vemos aí que na última hora tivemos aí uma alta bastante expressiva de praticamente 100 dólares aí nos preços da Bitcoin negociada em Tether. E esse preço começou a ceder, nós tivemos aí o mercado aí devolvendo os ganhos nas últimas horas que sucederam essa alta. Então nós temos aí um movimento que não tem longa duração, apesar de ele teve uma certa capacidade de sustentar os preços, porém a gente volta a lembrar, a última alta que nós tivemos, ela foi gradual e teve curta duração, a alta anterior foi bastante súbita, assim como forte,
e depois não teve capacidade de continuar ou de estender os seus ganhos e depois fez a devolução com igual intensidade nas horas seguintes. Então, o que nós estamos vendo aqui? Isso reforça a nossa ideia do mercado com uma fraqueza, uma incapacidade de manter patamares mais elevados, retornando sim a patamares bastante próximos ao início, porém com leve viés de alta ao longo de praticamente 6 ou 7 dias. Vale lembrar, amanhã fecha uma semana da última queda abrupta que nós tivemos, que está representada aqui no gráfico. Antes de encerrar então a nossa análise, eu volto aqui para o nosso gráfico para chamar a atenção no fato que me escapou. Nós estamos aí, primeiro dia, com menos de 1% na taxa de erro no preço da Bitcoin, na determinação do gráfico diário, que corresponde a 28,6% da variação diária desse mesmo preço. Ou seja, os preços da Bitcoin estão variando acima de 3,5% ao dia e nós estamos com uma margem de erro de 0,93%, ou seja, estamos acertando 99,07% da formação do preço a cada dia com o nosso software, em média, nos últimos 12 dias. Vale lembrar esse erro médio, um erro um para cima, um para baixo, não é 0, é 1 na média. Assim calculamos o nosso erro. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. A nossa expectativa é de que, mantido o padrão de volume atual, o dia termine em 3.577 dólares, com um intervalo aí de 0,5%, 1% para cima, 1% para baixo, ou seja, 0,93 para cima, 0,93 para baixo, no preço da Bitcoin, então centrado em 3.577 dólares. Acompanhe aí ao longo do dia o gráfico do CoinMarketCap na seção do volume para acompanhar as principais exchanges, em especial Binance e OKEx. O mantido padrão de volume delas, nós devemos ter mantido esse comportamento. E a gente acredita que uma variação súbita dentro desse volume possa sim romper então com o padrão que nós estamos prevendo. Vale lembrar, essa análise foi feita com os dados do fechamento do último dia e não contém nenhuma informação do dia de hoje. Pessoal, bom fim de semana para vocês. Muito obrigado pela atenção. Assinem o nosso canal. Não esqueçam de ativar as notificações e qualquer coisa que falamos que não ficou claro, coloquem as perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. É assim que temos feito até agora. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau.